um aviso, é que nós temos garantias na palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aleluia! Esta é uma das garantias que nós temos. A Bíblia também diz que aqueles que confiam no Senhor que não bambeia, mas permanece para sempre, que a sua mente não bambeia. Será que Deus está? Será que Deus me deixou? Será que Deus me abandonou? Não, essa mente não bambeia, porque ela habita, e quando ela fala de habitar, ela fala que a palavra está conosco. Deus me prometeu, Deus me dará. Deus prometeu, Ele cumprirá. Se vós estiveres a minha palavra e a minha palavra estiveres em vós, então vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Vocês estarão sempre em minha volta. Vocês estarão sempre na minha presença. Amém. E ele estava dizendo que Jesus estava dizendo que nós não vacilaremos quando nós estivermos sempre, ainda que lutados com problemas, com dificuldades, mas se nós estivermos nos pés dele, se nós estivermos em sua presença, a nossa mente ela não vai vacilar, o nosso pensamento não vai vacilar, porque nós não vamos parar a nossa comunhão com ele. Amém? Amém. Mas se você parar de orar, se você parar de buscar, se você parar de dedicar e de se servir, aleluia, de todas essas garantias que a Bíblia tem, é um versículo atrás do outro. Você tem uma garantia: se passarem pelas águas, elas não submergirão ou afogarão. Se você passar pelo fogo, as chamas não arderão em ti. A Bíblia, se você observar, é toda de garantia. Você tem que usar essas garantias, você tem que desfrutar dessa garantia. Essa garantia, irmãos, é nossos estímulos espirituais. Aleluia. A Bíblia diz: não temas, pois eu sou contigo. Se Deus está falando, não temas. Se Deus está falando que Ele vai abrir o mar vermelho, se Deus está falando que Ele vai adiante de ti, se Deus está falando que se você passar pelas águas e se você passar pelo fogo, Ele está contigo, é porque Deus não quer que você volte atrás. É porque o Senhor não quer que você desista. É porque o Senhor não quer que você fale. Não, Ele quer que você olhe para trás. Se o Senhor está dizendo que Ele passará contigo em toda a situação, é porque Ele quer que você siga em frente. Amém? Amém. Então diga para o irmão: siga em frente. Em frente. Amém. Observe, querido, que Ele também demora-se lá 2 dias. E diz a Bíblia que eles começam a ficar preocupados, porque agora eles mandam um recado: olha, se o Senhor não chegar, se o Senhor não vier, pode encontrar mais o seu amigo com vida. Aleluia. Irmãos, Deus não está preocupado com essa preocupação que nós temos. Essa preocupação que nós temos, Deus não tem ela. Deus, Ele conhece você, Ele conhece. Às vezes, nós queremos segurar na mão de Deus, queremos levar Ele na hora certa. Às vezes, seguramos na mão do Senhor e queremos levar Ele até determinado lugar. Que se o Senhor não fizer, não vai acontecer. Se o Senhor não abrir a porta até amanhã, olha, aquele negócio vai se perder. Muitas das vezes Deus permite que se perde. Muitas das vezes Deus permite que você perca o emprego. Muitas das vezes Deus permite que você perca um bom negócio. Mas para mostrar para você que Ele não está limitado aos seus pensamentos e às suas fraquezas, mas Ele é o Deus forte, que dá força e que dá ânimo e coragem para que você passe por qualquer obstáculo de sua vida. Aleluia. Aleluia. E Jesus Cristo demorou. A Bíblia diz que a Bíblia conta a história de uma moça, de um senhor chamado Jairo, e esse homem, ele tinha uma filha, e essa sua filha estava doente muito tempo, e ela estava, e ele era um homem de uma alta sociedade, ganhava muito dinheiro, tinha uma boa casa, tinha lá sua riqueza, mas diz a Bíblia que a sua filha chegou um pouco de médico dizer que, olha, não tem mais jeito, sua filha vai morrer.
E quando ele pensa nisso, eu acredito que Jairo ele pensa num homem que está sempre passando por lá e alguém dizendo assim: Jesus Cristo de Nazaré, ele está curando o paralítico, ele está curando o cego. Olha, os paralíticos que rastejavam agora estão de pé. As pessoas que eram desprezadas pela sociedade estão com ele. Os ladrões estão com ele. Aleluia. Os leprosos estão com ele. Mas este homem é um homem de uma sociedade que não permite que ele se aproxima de Jesus Cristo, porque Jesus está metido com esse tipo de pessoas. Jesus Cristo estava andando com um povo estranho. Então ele era um homem de uma alta sociedade, chefe da sinagoga, então ele não podia se aproximar de Jesus. Mas quando a sua filha, o médico, ele dá um veredito dizendo que ela está desenganada, e que ele olha para a sua situação e olha para aquele mestre, para aquele Senhor que pode curar a sua filha. Então ele pensa na sua condição social e ele pensa naquele mestre que está com aquelas pessoas. Mas quando o médico dá o veredito que ele está desenganado, que ela está desenganada pelos médicos, então ele resolve então deixar aquela sociedade de lado, resolve deixar tudo de lado, então vai até Jesus Cristo e diz para Jesus Cristo o seguinte: mestre, eu preciso que tu vá à minha casa, eu preciso que tu vá à minha casa e põe as mãos sobre a minha filha, e então ela ficará curada. Um homem de uma sociedade que só sabe mandar, um homem que é líder, mas que só sabe mandar. Então o que ele faz? Então ele diz Jesus Cristo que Jesus Cristo tem que fazer, aleluia. Muitas vezes nós somos mestres de dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Não é verdade, irmãos? Às vezes nós falamos: Jesus vai entrando agora, Jesus entra agora naquela casa, Jesus entra agora, Jesus faz agora, Jesus faz assim, Jesus, eu quero que o Senhor faça desse jeito. Ei, então nós precisamos mostrar o caminho, nós precisamos ensinar Jesus a trabalhar, porque ele sabe como trabalha, e ele sabe quando ele trabalha de uma perfeição extraordinária. Amém? Amém. Amém. Então Jesus Cristo, ele não é de censurar e nem de criticar. Jesus Cristo, ele olha para aquele homem e olha para a sua condição, para a sua situação. Então o que ele faz? Ele joga as mãos e ele vai, segue então aquele moço chamado Jairo, aquele homem da alta sociedade. Ele vai levando Jesus Cristo para a sua casa. Mas observe uma coisa: Jesus Cristo está no meio da multidão, ele começa a dar atenção a um, dá atenção a outro, e o quadro da menina está só piorando porque ela entra em coma. E quando ela entra em coma, Jesus Cristo encontra com a mulher do fluxo de sangue, e quando ele para dar atenção à mulher do fluxo de sangue, então vem os outros amigos da sinagoga e diz para Jesus o seguinte: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Deixa esse homem para lá, porque a sua filha já está morta. Então quando ele ouve aquelas pessoas dizer que a sua filha está morta, Jesus Cristo então ele agora abraça Lázaro, ele abraça a Jairo e leva Jairo para a sua casa. É diferente agora. Não é ele que está carregando, não é ele que está puxando nas mãos de Jesus, mas é Jesus que está segurando nas suas mãos e levando ele. Aleluia. Quantas vezes nós levamos Jesus, carregamos Jesus, puxamos Jesus pelas mãos e falamos: Jesus, Senhor, faça isso, Jesus, faça aquilo. Jesus, eu estou esperando para amanhã, tem que ser amanhã, Jesus, tem que ser agora. Jesus Cristo deu uma missão e disse: olha, você lidera na sua casa, você lidera lá na sinagoga, você manda lá, mas aqui eu sou o Senhor dos Senhores. Aqui eu faço quando eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Aqui eu não dependo da obra, não dependo de nada, aqui eu faço quando eu quero. Amém? Amém. E quando nós compreendemos essas coisas, o milagre de Deus ele vem ter feito. Sem sombra de variação, você tem certeza que Deus operou na sua vida. Amém. E diz a Bíblia que Jesus chegou lá, mandou todo mundo sair de casa, aí entrou Pedro, Tiago, João, Jesus, e diz a Bíblia que Jesus Cristo curou aquela menina, chamando pelo nome, mandou ficar de pé, e diz a Bíblia que o seu pai voltou a sorrir, porque as coisas não funcionam do nosso jeito, as coisas funcionam do jeito de Jesus. Amém? E diz a Bíblia, queridos, que havia um obstáculo para que Deus operasse
Lázaro. Primeiro obstáculo, o medo. Elas estavam com medo. O medo, aleluia, de não ter mais jeito. O medo de o seu irmão não ressuscitar mais. O medo, aleluia, do seu irmão não compartilhar mais as suas alegrias. O medo, aleluia, do milagre não ser realizado. Então ela tinha medo de Lázaro morrer, aleluia. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui. Você não precisa ter medo, aleluia, e nem ficar preocupado. Porque o mesmo do Senhor que ressuscitou Lázaro é o mesmo da ressurreição dos últimos dias. Porque para Deus, irmãos, o crente fiel, ele não morre, mas ele dorme. Depois que você aceita Jesus, confessa Ele como o único, suficiente Salvador da sua vida, acredite que nós não mais morremos, mas nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Amém? E diz a Bíblia, querido, que elas estavam com medo de Lázaro morrer. E Jesus Cristo provou que Ele é a ressurreição. Segundo obstáculo, diz a Bíblia que havia ali um desânimo. A Bíblia diz que Marta, aleluia, Jesus vinha e saiu ao encontro, e Maria, porém, ficou assentada em casa. Aleluia. Jesus vinha, aleluia, ao encontro, e Maria ficou sentada em casa. Aleluia. Você sabe quando que você vê que o negócio está feio, a situação está pesada, e de repente você desanima, você fica acomodado, você diz assim: Deus não está olhando para mim, você entra na autopiedade. Aí você diz assim: eu acho que Deus não me ama mais, enquanto o Senhor fez tudo por você, entregou a vida dele por você, sofreu por você. Aí você diz assim: Deus não está trabalhando na minha causa. E quando o Senhor diz assim: meu pai trabalha e eu trabalho até agora. Amém? E ela estava incomodada. Um obstáculo grande era o desânimo. Terceiro obstáculo, a Bíblia diz que o Senhor disse assim: Marta, a enfermidade do teu irmão não é para a morte. Você crê que ele pode ressuscitar? E ela disse assim: eu sei, Senhor, a ressurreição dos últimos dias. Um grande obstáculo para nós nesses dias é discernimento daquilo que Deus está fazendo. Um dos grandes obstáculos que nós estamos encontrando nesses dias, irmãos, é discernimento, irmãos, quando Deus está e quando Deus não está presente. Nós estamos vivendo dias que nós estamos pregando aqui o Evangelho e lá fora as pessoas estão apresentando e negociando outro tipo de Evangelho. Existe um dom que nós precisamos pedir hoje, é o dom de discernimento, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Existem pessoas que parecem que estão vivas, mas estão verdadeiramente mortas, aleluia. Existem pessoas que perderam a percepção, aleluia, do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos perder a percepção, aleluia, quando Deus está presente no negócio, aleluia. Observe, queridos, a Bíblia diz que Lázaro, eles começaram a lutar por uma situação. Em primeiro lugar, Lázaro estava doente. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Lázaro, aconteceu o que com ele? Morreu. E quando ele morre, elas entram no desespero. Quando ele morre, elas choram. E é isso que é o problema. O medo, aleluia, de não ser mais amada por Lázaro. O medo, aleluia, de perder o Lázaro, que muitas das vezes estava ali sempre elogiando o tempero de suas irmãs. O Lázaro que ouvia muitas das vezes essas irmãs, uma que estava sempre agindo, uma que estava sempre aos pés do Senhor, uma que estava cooperando, aleluia, com os trabalhos da igreja. Olha, querido, uma família que estava sempre envolvida com as coisas de Deus, envolvida com as coisas do Senhor, mas agora ela não tem mais o Lázaro. Olha, querido, você tem que crer numa coisa:
e tudo aquilo que morreu, e tudo aquilo que julga-se está perdido para você, se você se levantar espiritualmente, se você crer, se você fizer como Marta fez. A Bíblia diz que o Senhor disse: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Você crê que o seu irmão pode ressuscitar? E a Bíblia diz que o Senhor chamou e perguntou onde ele estava, o defunto. E eles disseram: vem cá, e levaram Jesus até lá. E quando chegou lá, tinha uma pedra enorme na porta do sepulcro. Lá tinha uma pedra enorme que fechava a porta do sepulcro. Jesus Cristo disse: Marta, tire a pedra, aleluia. Irmãos, observe uma coisa: não pode ter milagre, aleluia, se nós estivermos com uma grande pedra na porta do nosso coração. Deus não pode realizar o milagre que nós queremos se nós não abrirmos o nosso coração, amém? Se você quer que o seu Lázaro ressuscite, se você quer, aleluia, que Deus faça algo na vida da sua família, se você quer que Deus faça algo na sua vida, você tem que tirar a pedra que impede. Você tem que abrir a porta do seu coração, aleluia. Eu quero que o meu pai mude, mas eu não abro o meu coração. Eu quero que minha mãe mude, mas eu não abro o meu coração. Eu quero que meu irmão mude, aleluia, que haja uma transformação na vida dele, mas eu não abro o meu coração. Eu estou sempre de birra, eu estou sempre com semblante fechado, eu nunca dedico a ele uma paz do Senhor, eu nunca dou um bom dia, mas estou orando para que Deus salve, estou pedindo ao Senhor que ressuscite, que devolva aquela alegria que tinha na família. Como que Deus vai fazer isso se você não tirar a pedra? Amém? Se você não tirar a pedra, não tem ressurreição. Se você não deixar Deus trabalhar, não ouvir a voz de Deus, Deus não vai, aleluia, ressuscitar os seus sonhos, aleluia. Eu tenho um sonho que meu esposo seja desse jeito. Eu tenho um sonho que meu esposo volte a ser como ele era. Se você está com pedra no coração, não tem jeito. Amém? Amém. Eu quero